Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. No Salmo 91, na palavra de Deus fala que o Senhor dará ordens a seus anjos a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Vamos orar hoje pedindo a Deus para que o Senhor nos livre de todo tropeço, que o mal não nos alcance. Abaixo de Deus, a nossa saúde ela é muito importante, ela é o mais importante em nossas vidas. Quando uma pessoa ela está com um problema de saúde, é uma pedra de tropeço no caminho de uma pessoa, porque ela muda toda a sua rotina, muda a rotina dela, muda a rotina da família. A saúde é um bem muito valioso, vale mais do que ouro. De que vale uma pessoa milionária sem saúde, vendo todos aproveitando a sua vida, vivendo da sua fortuna e ela sem poder usufruir. A saúde é muito importante para todos nós. Então devemos pedir a Deus pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias, e que o Senhor nos livre de toda e qualquer seta do inimigo das nossas almas. Às vezes uma pessoa ela está bem e de repente ela começa a sentir um peso, começa a se sentir mal. É mal-estar, é angústia, é tristeza e ela não sabe o que está acontecendo. Quando você sentir algo assim, ore o Salmo 91. Não espere as coisas aumentarem, as dores, as preocupações, angústia. Você precisa entender o seu corpo e a sua mente. Quando uma pessoa ela começa a se sentir diferente, tem várias coisas. E o espiritual, ele mexe com o emocional das pessoas, porque tem a batalha na mente. Porque o inimigo das nossas almas, ele fica colocando pensamentos ruins na cabeça das pessoas. E as pessoas, de tanto pensarem em coisas negativas, elas começam a falar coisas negativas, assistir coisas negativas, procurar coisas negativas na internet para assistir, para ver, para pesquisar. E elas acabam entrando numa energia muito negativa, numa coisa que vai mexendo com o seu emocional, começa a mexer com o emocional e depois vai da mente e passa para o físico. E às vezes ela tem também mal olhado. O que é o mal olhado? Uma pessoa que olha para outra e ela nem às vezes nem está com maldade, mas ela admira muito, ela fica com inveja da outra e ela nem percebe que é inveja. Ela acha que está fazendo bem, mas ela fala como eu queria ter aquilo. Tem pessoas que olham para as outras e falam: nossa, eu queria muito um casamento como esse. Ai, que me dera um marido desse. Ai, quem me dera eu ter essa desenvoltura que a outra tem. Às vezes é o sorriso, a alegria, às vezes é o trabalho. E aquilo ali começa a impregnar na vida da pessoa e a pessoa não tira a outra do pensamento. Fica com ela pensando o tempo inteiro, pensando, e de repente aquela pessoa que foi atingida pelos pensamentos da outra, ela começa a se sentir mal, ela começa a ter sintomas na vida dela. Às vezes as brigas no casamento, no relacionamento, quando outras pessoas começam a falar do relacionamento, aquele casamento é bom, é maravilhoso e aquela pessoa é feliz, aquela pessoa deu sorte, outras pessoas
ficam falando sobre uma pessoa que é dinâmica, uma pessoa que não para, que ela tem uma vida dinâmica, que ela é muito inteligente, que ela se esforça muito, ela tem o temor de Deus e ela trabalha. Ela começa a fazer as coisas dela e ela começa a prosperar. Ela começa a subir degraus, aí começa a chamar a atenção de outras pessoas. Aí ela tem a alegria de viver, ela é uma pessoa que não espera pelos outros, ela é proativa e ela está à frente de tudo. E de repente ela começa a sentir um desânimo, às vezes começa a aparecer problemas na vida dela que ela não imaginava, porque ela estava indo, como a gente fala, de vento em popa. E ela começa a ficar diferente. É uma pedra de tropeço. É pedir a Deus para que tire esses tropeços dos nossos caminhos. As palavras, as maldições, as coisas que outras pessoas, às vezes, uma pessoa está tão em paz, vivendo com a família dela, e outras pessoas se incomodam com a felicidade e começa a desejar o mal. Aí aquela construção, aquilo que estava sendo elaborado por aquela família, aquilo que teve um bom alicerce, se Deus não segurar, aí desmorona tudo. Por isso que nós precisamos estar alicerçados em Deus, em Jesus, sobre a rocha. O nosso alicerce é Jesus, porque Jesus, ele não deixa o nosso barco afundar, e pedindo a proteção do Senhor para nos dar livramento de toda pedra de tropeço, tirar a enfermidade, tirar palavras de maldição lançada em nossas vidas, lançada nas famílias, nos projetos. Quantos projetos que estão parados, quantas construções, pessoas que iniciam uma casa e de repente a construção começa a dar tudo errado, porque começaram a olhar, começaram a admirar, começaram a invejar, porque a pessoa, na sua inocência, começou a falar detalhes da sua vida, detalhes da sua casa, detalhes da sua construção, e elas começam a tropeçar, porque aparece pedra de tropeço. Quando vamos aprender a silenciar sobre as nossas vidas? Quando vamos aprender a dar ouvidos ao que Deus fala? Deus fala conosco todos os dias e Ele nos dá livramento, mas precisa disciplinar as palavras. Discipline as suas palavras, meu irmão, minha irmã. Fale palavras de bênção com sua vida, com a sua família, porque às vezes não são as pessoas de fora, às vezes é na família mesmo, do próprio lar, pessoas falando palavras de maldição, que não vai dar certo, que o dinheiro não vai dar, que a construção vai ter que parar, que essa pessoa, quando tem uma pessoa enferma, às vezes uma pessoa fala, não vai dar conta, não vai conseguir, porque é muito devagar, é muito fraca, a pessoa é fraca e começa a falar que está fraca, que está sem força, que não está conseguindo, que não vai conseguir. E essas palavras, elas têm poder. Quando você declara dentro do seu lar, tudo posso naquele que me fortalece, mesmo estando enferma, cuidado com as suas palavras. Não fale palavras que você não vai conseguir. Não dê lugar ao inimigo para trabalhar com as nossas palavras. Não podemos dar lugar. Fale palavras de bênção, palavras que edificam, que abrem os seus caminhos. Como diz na palavra de Deus, se você, no Salmo 91, versículo 9 ao 13,
Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Nós fazemos do Altíssimo nosso abrigo. Nenhum mal nos atingirá, desgraça alguma chegará à nossa tenda. Então entenda, meu irmão, minha irmã, se você está enfermo, vai ser curado pela graça, porque a desgraça não chega no nosso lar, porque Deus não permite, porque fizemos do Altíssimo o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio. Nenhum mal nos atingirá, desgraça alguma chegará à nossa tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a nosso respeito. Uma ordem de Deus, ela é cumprida. Não é como um homem que dá uma ordem para seu subordinado e ele não cumpre. Deus envia anjos poderosos para nos proteger e é cumprida essa ordem, porque se não fosse cumprida, nós não estávamos mais vivos aqui. Porque o inimigo das nossas almas, como diz na palavra de Deus, ele veio para esta terra para matar, roubar e destruir. Então, só estamos aqui porque os anjos de Deus nos protegem, porque fizemos do Altíssimo o nosso abrigo, e porque a seus anjos ele dará ordens a nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos segurarão para que não tropecemos em alguma pedra. A pedra que tiver, Deus nos segura, os anjos de Deus nos segura, nos ergue e aquela pedra não consegue fazer você cair. Você, nem a minha casa, nem a sua casa. Porque os anjos do Senhor estão nos segurando. Entendeu a palavra? Eles estão nos segurando. E a pedra de tropeço fica lá embaixo. Porque eles estão nos segurando. E nós não vamos tropeçar. Uma pessoa pode até estar enferma, mas ela não vai morrer. Ela vai ter a vitória para a glória de Deus. Nas finanças, ela pode até não estar bem, mas Deus vai mudar a situação. Porque quem ama a Deus tem transformação, não fica da mesma forma. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente. E olha o que Deus fala, porque eles me amam, eu os resgatarei, eu os protegerei, pois conhece o meu nome. Eles clamarão a mim e eu lhes darei resposta. E na adversidade estarei com eles, vou livrá-los e cobri-los de honra. Vida longa eu lhes darei e lhes mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pela palavra de hoje, que nos dá mais fé, mais segurança, mais paz no coração, sabendo, Senhor, que o Senhor enviou teus anjos para nos proteger a mim, a minha família, a você que está me escutando, a sua família, os nossos lares, sonhos, projetos, e que o Senhor tire toda pedra de tropeço dos nossos caminhos e que sigamos em paz. E que nada nem ninguém atrapalhe os sonhos de casais, de pessoas que sonham com a sua vitória, sonham com a sua casa própria, sonham com o seu casamento, sonham com a sua vida financeira bem resolvida, sonham com pagar dívidas, sonham com a sua saúde restaurada. Aquele que está enfermo sonha com a sua saúde restaurada. Então o Senhor está à nossa frente, abrindo os nossos caminhos. Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus, tirando todas as vendas dos nossos olhos espirituais
nos dando palavras de bênção, palavras de sabedoria para abençoarmos as nossas vidas, porque as nossas palavras, elas têm poder. E eu te agradeço, Senhor, pela sabedoria liberada para os teus filhos e filhas. Eu te agradeço pelas bênçãos, pela saúde restaurada, pela cura de todo aquele que está em hospital, Pai, em um hospital, num leito de hospital, te pedindo socorro. Socorre, Senhor. És o nosso socorro bem presente. Abre os caminhos, Senhor, daqueles pais que estão lutando pela vida dos seus filhos, nos leitos de hospitais. Às vezes é nos próprios lares, Pai, enfermidades graves. Entra com provisão, Senhor. Envia teus anjos poderosos, Pai, e coloca médicos certos na vida do teu povo, remédios, aqueles remédios que cura, aqueles remédios que é certeiro, Pai, em nome de Jesus. Leva aqueles teus filhos, Senhor, que tropeçaram, que perderam seus empregos, seus trabalhos, seus sonhos, seus projetos estão parados, Senhor. Leva, Senhor, a lugares certos, abre os caminhos do teu povo, aquele que está sendo envergonhado injustamente, Pai. Traz justiça para as nossas vidas. Vem, Senhor, honra teus filhos e filhas para a tua glória. Esse canal é teu, a palavra é tua e ela não volta vazia, Pai. E eu creio que tem vidas em transformação através da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.